Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Romanos, capítulo 6. 6:16. Tem bastante tempo que eu não estou aqui com a igreja, aqui falando aqui, estou me sentindo até emocionado de estar de volta aqui. Mas, deixa só, antes de ler o versículo, compartilhar uma coisa particular que aconteceu comigo há um tempo atrás. Tem certos assuntos que eu não gosto de falar neles, eu não gosto de estar falando de certas coisas que aconteceu, eu prefiro deixar para lá. Ou às vezes não me incomoda tanto estar falando com meus amigos assim, mas não gosto de ficar sempre falando nesse assunto. E um dia eu e minha esposa estávamos num lugar, numa outra igreja, e de manhã eu ia dar uma mensagem, de manhã também, se eu não me engano era escola dominical. E buscando Deus, eu já tinha uma mensagem preparada, e buscando Deus me falou para falar sobre esse assunto, e eu não gosto. E aí minha esposa, eu terminei tudo de preparar, aí minha esposa falou assim: você vai falar sobre o que hoje? Aí eu falei: não, eu vou falar sobre tal mensagem. Ela falou: essa mensagem? Tal, essa mensagem não, e tudo. Aí eu fiquei injuriado, falei assim: eu vou pregar essa mensagem só porque ela falou. Mas eu tinha outra mensagem que Deus tinha falado para mim compartilhar, né? E eu não sei como que a igreja recebe isso tudo, mas mexe muito comigo, com a minha pessoa. E eu fui lá e tive que dar a mensagem que Deus mandou, né? Não que só para pirraçar minha esposa dar outra mensagem. Mas aí, depois disso, Deus falou no meu coração que eu deveria falar sobre isso. E eu fiquei esperando uma oportunidade de estar aqui, né, na minha igreja, né, falando sobre isso. E como eu estou trabalhando lá no portal, essa oportunidade não surgiu. E aí eu achei, tá bom, né? Ainda bem que não vai ser tão cedo. Mas aí surgiu hoje, e quando falado para mim, eu já sabia qual mensagem eu ia dar. O que eu vou falar aqui, praticamente todo mundo aqui já conhece, já ouviu, né? Um pouco, vou falar muita coisa sobre mim mesmo. Como eu falei, algo que Deus trabalhou na minha vida, mas acho que Deus usa isso para tratar mais comigo do que com a igreja. Mas eu acho que no final Deus usa para edificar a vida de todo mundo. Vamos ler lá no texto de Romanos 6, capítulo 16, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Vou repetir. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós chegamos diante de Ti agora, Deus, com a humildade que é necessária, reconhecendo, Deus, que se baseado no talento do pregador, na pessoa do pregador, ou nas pessoas que estão ouvindo, Deus, nós não vamos sair daqui diferente que chegamos. Mas se o Senhor operar aqui nessa manhã, nós podemos sair daqui edificados e diferentes que entramos. Então, nosso pedido é esse, Senhor, que o Senhor venha mesmo usar essa manhã, ó Deus, usar essa mensagem para nos edificar, Deus, para nos ensinar algo, Deus, algo que seja aplicável para nossas vidas, Deus, algo que possa trazer mesmo mudança para nós. Então nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, de falar e de operar nos corações nessa manhã, que o Senhor venha preparar, ó Deus, a vida de cada um e falar de forma particular, segundo cada um aqui nessa manhã precisa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando fala aqui de servo, né? Está falando de servo, está falando de escravidão. No Velho Testamento, na antiga lei de Israel, o servo, a pessoa, ela se tornava servo de outra, escrava de outra pessoa, dependendo dos vínculos que ela fazia com aquela pessoa. Você poderia
ter que se tornar servo de uma pessoa, se você adquirisse uma dívida com ela, e se você não tivesse condições de quitar a sua dívida dentro do prazo que foi estipulado, dentro do prazo que estava no contrato, dentro do prazo combinado, você teria que se tornar você e, consequentemente, toda a sua família ia se tornar servo daquela pessoa. Então você tinha que ter muito cuidado com quem é que você ia fazer negócio. Para quem é que você ia colocar a sua vida e a vida da sua família nas mãos de quem você ia colocar. Porque uma vez que você se tornava servo de uma pessoa, você perdia a sua identidade. Você deixava de ser conhecido pela pessoa que você é. E você passava a ser conhecido pela pessoa do seu Senhor. E esse cuidado, esse vínculo que você criava, exigia tanto cuidado, porque a partir do momento que você se tornava servo de alguém, você chegasse na mercearia da esquina, no comércio, e fosse fazer uma compra, você não mais ali seria reconhecido, ou você não mais seria recebido como sua pessoa. Você passava a ser tratado pela pessoa do seu Senhor. E, inclusive, o seu caráter passava a ser vinculado ao caráter do seu Senhor. Então, se você entregasse sua vida nas mãos de um Senhor de mau caráter, nas mãos de um Senhor desonesto, é essa imagem que você passava a carregar dali para frente. Exatamente porque você tinha se disposto a entregar na mão de uma pessoa, sim, seu caráter passava a ser reconhecido exatamente como o caráter daquela pessoa. A sua identidade saía e entrava a identidade do seu Senhor. E a ideia de escravidão não é a ideia de escravidão que nós temos aqui no Brasil, com a nossa cultura de senzala, né, escravos, trabalhantes, chicotados e coisas assim. O povo de Israel, eles tratavam muito bem os escravos. Esses servos, eles eram tratados melhor que os empregados. Eles eram tratados como pessoas da família. Por isso esse vínculo se tornava tão próximo. Por isso esse vínculo, essa ligação ficava tão próximo um do outro. E todo mundo, ele serve alguém. Se eu estou servindo alguém hoje, e você está servindo alguém nessa manhã. Todo mundo, se você sai lá na rua, aquela pessoa está servindo alguém. Mas essa escolha de quem você vai servir, ela é sua. Nunca você é obrigado a servir alguém. Você faz a escolha. Por isso é que você tem que arcar com as consequências da sua escolha. E no final, quando a pessoa era tida como serva da outra, no final de 7 anos, existia na lei o ano do jubileu. E esse ano do jubileu, ele dava a possibilidade daquela pessoa ter sua dívida quitada, perdoada. Seria melhor a palavra, porque ela não pagava a dívida. Ela tinha a dívida totalmente quitada no final daqueles 7 anos. E aí ela estava livre, não precisava mais servir aquele senhor. Ela estava livre para se tornar agora de novo o senhor da vida dela. Só que em alguns casos, o servo, ele gostava tanto do seu senhor, que para demonstrar o amor que ele tinha pelo seu senhor, ele ia no umbral da porta, colocava sua orelha, e lá ele colocava um sinal na sua orelha. Era vazada a orelha dele, e colocava-se uma espécie de ilhosa. Eu tentei descobrir exatamente o que era, mais perto que eu consegui achar isso, é uma espécie de ilhós. Colocava-se, vazava a orelha, colocava-se um ilhós, e aquele símbolo significava que ele não queria a liberdade. Ele estava abrindo mão da sua liberdade para poder servir ao seu Senhor para o resto da vida dele, por amor. Agora não mais por obrigação, agora não mais pelas dívidas que ele contraiu, ou que o pai ou outra pessoa contraiu, mas agora ele resolveu servir aquele Senhor por amor. E como eu disse, todo mundo está servindo alguém. E durante muito tempo na minha vida eu servia um certo Senhor. Quando eu era criança, minha família, eu venho de um bairro assim tradicional em Belo Horizonte. Minha família mora lá, acho que mais de 40 anos no bairro. Eu não sei, que eu não sou tão velho assim, né? Mas há mais tempo que isso, do que eu nasci lá no bairro. E
os vizinhos são os mesmos desde que eu era criança. A vizinha do lado direito, do lado esquerdo, da frente. A grande maioria dos vizinhos ali são os mesmos. Talvez morreu um, morreu outro, mas as famílias são exatamente as mesmas. Pelo menos no quarteirão ali, onde a minha família mora, intacto. Porque é um bairro tradicional, de pessoas tradicionais. E esse tradicionalismo tomava conta da minha família. E quando eu era criança, eu fui guiado pelas circunstâncias a me tornar um católico praticante. E eu fui praticante mesmo. Eu quando, logo na pré-adolescência ali, né, 12 anos, uns 12 anos mais ou menos, eu trabalhava na igreja católica. Eu trabalhava no grupo de jovens, tem durante a liturgia da missa, aí tem aquela leitura lá da passagem da Bíblia. Eu sempre estava lá na fila para poder ler uma passagem, um trecho das Escrituras e tudo. Só lia a Bíblia naquela hora também. Treinava ali, lia 2, 3 vezes para não gaguejar na hora. Depois ia lá, lia, nem prestava atenção. Mas lia, fazia as obrigações que me eram dadas. Me tornei coroinha da igreja, né, trabalhando com o sacristão. Aí eu ia lá, ajudava o sacristão, abria lá atrás, pegava as hóstias. Aí a igreja do bairro abriu uma capelinha bem perto da minha casa. E eu fui trabalhar na capelinha. Era a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí eu ia lá com o sacristão, pegava as hóstias, botava na mão do pessoal de manhã para tomar comunhão. Detestava quando as beatas vinham e botavam a língua e eu tinha que botar a hóstia dentro da boca delas. Aquilo, para mim era terrível aquilo. Todo mundo vinha com a mão, as velhinhas vinham abrir a boca, igual passarinho, né? Aí eu dava a hóstia. Mas aquilo eu detestava, mas fazia porque eu sentia que aquilo era uma obrigação, que aquilo tirava a minha... era como um descarrego de consciência que eu tinha. Eu fiz a semana inteira alguma coisa, fiz primeira comunhão, batismo, primeira comunhão, eucaristia, crisma, essas coisas tudo da igreja católica, tudo eu fiz. Tava sempre lá. Mas era só final de semana que eu estava lá, porque o resto dos dias eu não tinha nenhuma ligação, nenhum vínculo com a igreja, nenhum mesmo. Mas eu, de certa forma, eu tinha escolhido ao Senhor que eu queria servir. De certa forma, eu naquela época, minhas escolhas não faziam tanta diferença, não eram tão fortes assim. Eu tinha que ir na igreja, mas não era necessário que eu me envolvesse tanto, mas eu resolvi me envolver, porque eu resolvi fazer daquela situação, daquele senhor da igreja, o senhor da minha vida. E deixei isso acontecer, participei do grupo de jovens e tudo. E durante trabalhando na igreja, você conhece muita gente, escola, igreja, você começa a se envolver com muita coisa e muita gente. E logo depois, na adolescência, foi que eu vim a conhecer, comecei a fumar, né? Aí fui estudar no Senai. E lá no Senai tinha um bosque, e só ia no bosque, a gente falava na época só os inteirados que ia para o bosque, né? Era intervalo, passava o dia inteiro lá, de manhã era aula, quase igual ao seminário, né? De tarde era oficina, trabalho, e durante o horário de almoço, coisa assim, ia para o bosque. E no bosque tinha um pessoal que fumava, aí ficava fumando, aí eu aprendi a fumar ali, aprendi a usar droga ali, com aquelas pessoas, e resolvi que aquele senhor lá não estava mais bom para mim. Aquele senhor da igreja não estava mais suprindo as minhas necessidades. Aquele senhor da igreja já não tapava mais aquele vazio que tinha dentro de mim. Já não descarregava mais a minha consciência. Eu resolvi abandonar. E nessa época eu abandonei totalmente a igreja, parei de frequentar, parei de ir. Recebi visitas lá em casa, o pessoal quis me levar de volta e tudo. Falei, quero nada, agora eu vou aproveitar minha vida de uma outra forma. Mas na verdade eu estava só trocando de senhor. Mas era um senhor que antes exigia algo de mim, e agora esse senhor ia exigir outra coisa. Mas ainda não era um senhor bom para a minha vida. Ainda era um senhor que ia fazer muita coisa que ia me fazer
passar por muita coisa. E nessa época que eu comecei a me envolver com droga, meu pai e minha mãe era mãe solteira, e meu pai, ele morava em outra cidade. E como eu estava envolvido com droga, eu sempre tive muito medo da minha família descobrir que eu usava droga. Eu tinha medo mesmo, tenho até hoje muito respeito pela pessoa da minha mãe. A gente morava com minha avó, e eu tenho muito respeito pelas pessoas dela. Eu tinha medo que eles descobrissem que eu usava droga. E aí eu pensei, se eu ficar aqui, vão acabar descobrindo, porque eu virava noites na rua. Eu saía num dia, chegava no outro, e no começo minha família tentou controlar, né, dava horário para chegar, tem que chegar em casa meia-noite, tem que chegar em casa 1h. Aí eu comecei, marcava 1h, eu virava à noite. E aí brigava no outro dia, não estava nem aí mais, não ligava, mas eu pensei, rapaz, vão acabar descobrindo que eu não sou a pessoa que eles pensam que eu sou. Eu sempre fui bom aluno, tirava notas boas na escola e tudo. Sempre fui aquele filhinho assim, né? Até hoje sou o xodó assim da casa, né? Aí, meu irmão não gosta disso não, mas é verdade. Aí, eu pensei, rapaz, eu vou mudar. E fui para casa do meu pai, porque lá eu tinha muito mais liberdade de agir, de fazer o que eu queria, e mudei para casa do meu pai, apesar que ele não gostava, eu acho que ele nem gosta até hoje que eu falo isso, né? Que eu mudei para lá porque eu ficava mais livre. Mas isso foi a verdade mesmo, eu fiquei mais livre. Quando eu mudei, aí parei de estudar, aí me envolvi mesmo de vez com as drogas, fiquei totalmente envolvido. E tinha uma coisa, para ter uma ideia de como que eu me entreguei àquele outro senhor, eu resolvi na minha vida, eu gostava, se tinha uma coisa que eu gostava, é quando alguém falava assim, Giovanni é muito doido. Aí eu falava, sou mesmo, pô, maneiro, que besteira da minha cabeça, mas era, eu gostava, falava, pô, aquele cara é doidão, tá, sou mesmo, sou eu mesmo, mas não, eu gostava daquele título, eu gostava de estar envolvido, e tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu sempre fui muito intenso. Se eu ia estudar, resolvia fazer algo, eu jogava de cabeça. E se eu resolvi me enfiar nas drogas, foi de vez também. Mas eu sempre tive assim, muitos princípios que a minha família me deu, e isso me ajudou. Porque quando eu me envolvi nas drogas, eu tinha algumas coisas que eu não abandonei. Como eu não podia faltar serviço. Então virava à noite, claro que atrapalhava demais, mas eu virava à noite, de manhã, eu estava lá trabalhando. Saía do trabalho, ia de novo para o rock, no outro dia eu estava lá trabalhando. Mas esse Senhor tomou conta da minha vida de tal forma, que agora eu percebi que eu não estava mais fazendo minhas escolhas. Eu percebi que eu não conseguia mais ficar sem entregar certas coisas a esse Senhor. Que eu não tinha mais a opção de não fazer. Porque eu tinha me tornado, como a Bíblia diz mesmo, escravo do Senhor do pecado. Totalmente escravizado pelo Senhor do pecado. E nessa época, bem nessa época, eu tinha mudado para a casa do meu pai, era no interior, lá no interiorzão, interior mesmo, porque fala assim lá. E fui lá, nessa época conheci minha esposa. Fui lá em Divinópolis, no bairro lá onde... O bairro é uma ilha, e tem sapo e mosquito que tem lá. E eu olhei, procurei a que tinha mais picado de mosquito nas pernas, falei, essa eu vou casar. E nessa época conheci minha esposa. E nós começamos a nos relacionar e tudo. Mas eu estava tão envolvido, tão escravo do pecado, tinha entregado minha vida de tal forma para esse Senhor, que eu não conseguia levar um relacionamento bom e verdadeiro com ela. Eu passava durante o namoro. Quem namora aqui, eu vou dar uma sugestão para vocês então. Durante o namoro, eu passava 2, 3 meses sem ver minha namorada. E a gente morava a 1 quarteirão de distância. Ela morava uma rua depois da minha. Era só andar 1 quarteirão, chegava na casa dela. Tinha vezes que eu passava 2 meses sem ir na casa dela. Eu simplesmente não tinha vontade. Eu queria sair para a noite, para o rock e tudo. Eu sabia que era uma moça de família, boazinha, né? Nasceu na roça. Aí
que ia estar lá me esperando e tal, quando voltasse. Não é bem assim, na época ela trabalhava no Banco do Brasil e tudo, mas ficava lá. Era um almoço de família e tudo, ficava me esperando, me ligava. Você vai vir aqui hoje? Hoje é tela quente, vou nada. Aí não ia, saía para outros lugares e tudo. E o nosso namoro foi levado desse jeito. Mas isso é para ver tal ponto como eu tinha me entregue à escravidão. Como eu tinha entregue à escravidão do pecado. Só que no meio disso tudo, nossa vida, aí nós casamos, tivemos nosso primeiro filho, e eu me envolvi tanto com esse senhor do pecado, que eu comecei a usar uma droga mais pesada. Na época era o crack. Crack estava chegando, pouca gente conhecia, tinha que fazer, não era como hoje em dia, essa facilidade que esse pessoal tem, vai lá, compra pronto, coisa assim, tinha que fazer, era um trabalho e tudo. E eu me envolvi com isso nessa época. E casado com um filho novo, de 1 ano, quase 1 ano, por aí. E a gente tinha uma vida razoável. A gente tinha uma casa grande. O quarto do meu filho era assim, brinquedo do chão até o teto. Ele tinha uma piscina, essas piscinas infláveis dentro do quarto, cheio de brinquedo. Ele vinha, se jogava, sempre foi muito zarro, até hoje, né? Sempre umas arreias, ele vinha, se jogava no meio daqueles brinquedos e tudo. E a gente tinha uma vida boa, tinha carro, moto. E quando eu me envolvi com essa droga, nós começamos a perder tudo que nós tínhamos. E chegou a tal ponto que nós chegamos a falar uma vez. A minha esposa falou que queria me deixar. É ruim, não deixa nada. Eu estou entregue para o Senhor do pecado, mas não é tanto assim também que eu vou deixar minha esposa escapar. E aí eu resolvi sair dali. E pensei, eu não posso continuar servindo a esse Senhor. Porque agora está chegando a hora que Ele está pedindo para mim ir lá e furar a orelha no umbral da porta. E eu não posso ir lá e furar a orelha com esse Senhor, porque eu estou vendo que está destruindo minha vida. Eu já estou, financeiramente, a gente já estava arruinado. A gente já tinha vendido a moto, o carro já tinha ido embora, a casa já estava... a casa era alugada, mas os aluguéis já estavam atrasados, já estava uma coisa assim, a nossa vida já estava enrolada. Eu falei, agora está querendo levar minha família, e minha família eu não posso deixar, eu não posso entregar. E aí resolvi mudar lá de Divinópolis de novo, voltar para a capital, e a gente foi morar, saímos daquela casa e fomos morar num quartinho mesmo, de favor, na casa da minha avó. Nós fomos morar num quartinho onde nós colocamos nossas coisas assim, o que sobrou, e a gente entrava no quarto para fechar a porta, tinha que subir em cima da cama. O único espaço vago que tinha era o espaço da porta abrir e fechar. Mas eu comecei a me afastar daquele senhor e comecei a deixar de lado. E graças a Deus nessa época eu abandonei o crack, eu não me envolvi dali para frente, eu nunca mais usei crack. Mas ainda servi o Senhor do pecado. E Ele ainda queria me pegar. E dentro daquele tempo nós ficamos 1 ano morando ali, e nossa vida não estava andando muito bem, não estava andando ajustada. Aí nesse tempo, muita gente sugere muita coisa, né? E eu fui, um dia me sugeriram para mim ir para uma mulher que jogava búzios. Aí ela falou assim, não, eu vou ajeitar sua vida e tal, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí me deu um monte de erva, uns banhos para tomar, uns negócios, me botou de abstinência com minha esposa 1 mês. Eu falei, tá louco? Que Senhor é esse? O que chega a pedir para um homem? E aí, no meio dessas coisas, tomando esses banhos e tudo, teve um dia, era meu aniversário. E aí fomos fazer uma festa lá em casa. E eu convidei essa mulher que era a chefe lá da parada, a mãe de santo, sei lá que nome que dá para aquilo. Ela era a mais espiritual, era ela. E aí convidei ela para a festa. Aí ela chegou lá em casa, né, tocou campainha, eu fui atender no portão, abri a porta, falei, vamos entrar. Na hora que ela botou o pé para dentro, ela voltou, ela falou, tá doida, não entra aí não. Eu falei, por quê? Ela falou, tem muito espírito ruim aí dentro. Eu pensei, poxa, ela é a mais espiritual, não entra, eu então que estou aqui dentro, estou lascado. Então ela não vai me ajudar como se ela está com medo? E naquela hora uma coisa despertou dentro de mim, e não voltei mais naquela mulher. Porque eu vi que ela não ia resolver meu problema. Porque eu estava lá vivendo lá dentro, e ela tinha medo de entrar. E eu pensei, rapaz, eu tenho que mudar essa situação.
Eu não tinha consciência que eu estava servindo ao Senhor do pecado como eu tenho hoje. Mas eu estava servindo. Eu estava totalmente entregue para aquele Senhor. E eu pensei, rapaz, eu tenho que mudar aquela situação. Mas para onde eu corria, eu sempre caía nas mãos dele. Porque eu tinha feito um trato. Eu tinha assinado o contrato e estava cumprindo totalmente meu contrato. E nesse meio tempo, meu pai também saiu lá de Divinópolis, mudou aqui para Guarapari e me chamou para vir trabalhar com ele aqui. Quando eu vim, cheguei aqui, comecei a trabalhar e eu só conhecia mesmo uma pessoa aqui em Guarapari. Essa pessoa, quem é daqui de Guarapari, conhece, com certeza, Jefinho o nome dele. É uma figura mais folclórica, mais popular de Guarapari, sem dúvida era ele. E eu só conhecia ele, que ele tinha um tempo, ele namorou com minha tia, morou com a tia minha lá em Belo Horizonte, e eu conhecia ele. Mas quando eu cheguei aqui, ele é uma pessoa que não é vista com bons olhos pela maioria da sociedade. Todo mundo gosta dele, mas ninguém quer ficar muito perto dele, porque ele é muito louco, se envolve com tudo, faz de tudo. É um cara legal de você conversar, super evangelista. Deus deu um dom para ele, fora do evangelho, ele ganha pessoas para Cristo. E eu fiquei muito amigo dele, porque só conhecia ele, e ele lá em casa todo dia, participando da minha vida e tudo. Um dia ele chegou para mim, tinha um tempo que eu estava aqui, talvez uns meses, 3, 4 meses que eu estava aqui. Ele chegou para mim e falou assim: Giovanni, chegou um cara aí na cidade, e esse cara, ele estava no seminário. Eu não tinha ideia do que era um seminário. Eu pensava é coisa tipo de padre, né? Aí ele falou, esse cara estava num seminário, ele chegou aqui agora, ele vai dar um discipulado para a galera. Vamos fazer um discipulado com ele? Eu falei, vamos. Estava meio perdido mesmo, só conhecia bandido, gente da pior espécie aqui que eu estava me envolvendo, apesar que nós montamos um comércio, estava trabalhando, mas a amizade mesmo só estava tendo com gente ruim. Eu sabia, eu não queria mais aquela vida, eu já estava enjoado daquilo. Eu não queria mais ficar servindo aquele Senhor. Mas só que eu não via uma opção de liberdade ainda. E aí quando nós fomos para esse grupo caseiro, nós chegamos, era um grupo de quinta-feira, como nós temos aqui até hoje. E no primeiro grupo, esse Jefinho, ele colocou umas 20 pessoas no grupo, de 15 a 20 pessoas, ele sozinho, com toda a loucura dele. E o grupo deu aquele movimento, tudo, e quem estava liderando o grupo era Jonas, irmão do Job aqui. E Jonas ficou todo empolgado, né? Primeiro grupo caseiro dele que ele fez aqui, 15, 20 pessoas, já quase uma congregação. E ele pegou e falou sobre a importância da Bíblia, eu até me lembro sobre isso. Eu gostei do grupo, gostei do ambiente e tal. Fomos embora. Na próxima quinta-feira, eu não fui no grupo. Minha esposa foi e se converteu. Na próxima quinta-feira, no segundo grupo caseiro que ela foi. Entregou a vida dela para Jesus Cristo. E agora tinha 2 senhores dentro da minha casa. Já não era mais só o senhor do pecado que estava dentro da minha casa. Tinha 2 senhores lá agora, e tinha um senhor que era verdadeiro. E eu comecei a ver na vida da minha esposa uma transformação, uma mudança que era palpável, que era verdadeira. Eu olhava para minha esposa, eu chegava 4 horas da madrugada, acordava minha esposa para fazer comida, ela levantava, ajeitava comida, tudo, me chamava, eu sentava comigo na mesa, eu comia, depois a gente ia deitar junto, conversava e tudo. Não tinha problema nenhum. Ela não brigava, ela não resmungava, ela não falava nada, ela não pregava para mim, que era uma coisa que eu achava fantástico, porque se ela pregasse com meu jeito, minha personalidade, eu provavelmente não, eu não iria aceitar. Eu não ia de forma alguma aceitar que ela ficasse querendo empurrar o evangelho em mim. Mas ela não tentou empurrar o evangelho. Eu vi que meu filho mudou. Eu vi que meu filho, ele me respeitava mais, obedecia mais rapidamente. Ele tinha atitudes diferentes das atitudes que ele tinha antes. Chegou um ponto na minha casa que eu usava droga dentro de casa normal, com todo mundo vendo, não incomodava. Aí chegou um ponto que eu achei meu filho pequenininho,
pegando um papel e enrolando, como se estivesse enrolando um baseado, porque me via fazer aquilo sempre, ele via. E ele foi parando com essas coisas, ele foi se afastando. Aí já sabia versículo de cor, já sabia falar algumas coisas, e criança fala, né? Pai, isso aí tá errado, hein? Isso aí é pecado e tal. Aí começou com ele, eu não podia brigar, né? Que era criança. Mas eu comecei a ver, tem outro Senhor. Tem outra possibilidade. E imediatamente eu percebi que era muito melhor do que o Senhor que eu estava servindo. Só que no meu egoísmo, ou minha escravidão era tanta, que eu não cedia. Que eu estava prestes a furar minha orelha, a colocar minha orelha no umbral daquela porta e furar de vez para o pecado. Só que chegou um determinado momento na minha vida que eu resolvi. Eu falei, rapaz, eu acho que eu posso ser livre. E eu fiz um teste. Eu pensei, se eu conseguir ficar uma semana sem tomar cerveja, sem beber, uma semana sem beber, que eu bebia todo dia, não bebia muito, não era sem alcoólico, não ficava bêbado todo dia, mas todo dia, terminou o serviço, 2, 3 cervejas, pelo menos, antes de ir para casa. Então eu pensei, Deus, se eu ficar uma semana sem beber, né, e depois disso eu ficar um dia sem usar droga, um dia eu vou entregar minha vida para Jesus Cristo. E aí começou, no meio daquela semana, Jonas era quem me visitava muito, me acompanhava, porque era o grupo dele chegou a ser realizado na minha casa e tudo. E aí, quando Jonas ia fazer uma viagem, acho que na terça ou na quarta-feira dessa semana, eu chamei Jonas, eu falei, Jonas, eu estou aí fazendo uma parada aí, eu e Deus. Falei para Deus que se eu conseguir e tal, vou me entregar. Aí Jonas falou assim, não, você está certo e tal, tem que medir a torre mesmo para fazer uma decisão firme e tal. E conversou comigo, me motivou muito, eu fiquei animado, e aí ele viajou. E eu passei naquela semana, eu não bebi. Quando chegou no domingo, que era o dia mais difícil de tudo, assim, né? Porque domingo, aqui em Guarapari não tem muito o que fazer. Praia eu não acho tanta graça na praia. Eu gostava do quiosque, porque para ficar lá sentado bebendo. Então não tinha muita coisa o que fazer. E eu passei aquele dia todo, consegui não usar droga o dia inteiro. Quando foi à noite, eu fui para o culto, ouvi a mensagem, o pastor pregou, fez um apelo, e eu pensei, agora é a hora em que eu vou mudar de Senhor. Agora é a hora que eu não quero mais servir aquele Senhor do pecado. Agora eu vi que eu posso ficar livre dele, que eu posso passar a servir a outro Senhor. Agora eu vi que essa troca de Senhor é possível na minha vida e que eu não tenho mais essa dívida com o Senhor do pecado de tal forma que eu não posso mais ficar livre dele. Tinha chegado o ano de jubileu na minha vida. Tinha chegado a hora que eu podia ficar livre, que eu deveria fazer aquela escolha, se eu ia furar minha orelha para o pecado ou não. E eu resolvi que eu ia mudar de Senhor naquela noite. O pastor fez o apelo, eu não fui na frente, eu queria que aquele dia terminasse, né, chegar no final daquele dia e ter certeza. Então eu não fui na frente, mas a decisão estava feita. No outro dia, era reunião de oração na igreja, 7h30, não sei. Eu fui para a igreja na reunião de oração. Quando eu cheguei na reunião de oração, o Jonas ainda não tinha voltado. O pastor Marcos, o Curió, que está lá no Rio Grande do Sul, foi um dos primeiros a chegar. E eu cheguei para ele e falei, Curió, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Naquela noite ele me chamou na frente das pessoas lá, quando todo mundo chegou e falou, Giovanni fez uma decisão para Cristo, tal, vamos orar por ele aqui. E naquele dia eu confessei publicamente diante das pessoas que eu não quero mais servir ao Senhor do pecado. Eu não preciso mais ser escravizado por aquele Senhor. Agora eu quero um outro Senhor para a minha vida. E comecei a servir a Deus. A partir daquele dia em diante. E me joguei de cabeça. Eu sabia que eu tinha que crescer espiritualmente. Tinha 2 anos que minha esposa tinha se convertido. E quando minha esposa falava sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, eu queria estar na frente dela, mas eu não sabia. Eu estava muito atrás. Eu percebi, olha, agora eu tenho que correr, porque uma coisa que eu entendi logo é que eu tinha que ser o sacerdote da minha casa. Que eu tinha que me tornar o guia daquela família, o cabeça, né, e
e principalmente espiritual daquela família. E comecei a correr para poder aprender, e tudo eu participava na igreja. Tinha todas as reuniões, eu estava na igreja, à tarde sempre eu estava na casa do pastor Giovanni, eu estava na casa do pastor Marcos, eu estava com o Jonas, ou um deles estava na minha casa, ou estava no trabalho, sempre envolvido, muito envolvido com as pessoas, porque eu queria mesmo servir aquele Senhor. E aquele Senhor, ele não tinha me pego por uma dívida, ou me escravizado, ou algo assim. Não, era voluntário da minha parte aquela entrega. Só que uns dias depois, logo quando eu me converti, minha sogra veio a falecer. E logo uns dias depois, um pouco tempo depois, a gente vendeu a casa que ela tinha, e a gente ia receber uma herança. E eu estava, naquela época, precisando muito de dinheiro. A gente estava sem carro, a gente estava precisando colocar um dinheiro na loja para poder melhorar algumas coisas. Tinha várias coisas para fazer com dinheiro, e a gente pegou e fez os planos. Pensamos o que a gente ia fazer e tudo. E certa noite eu deitei para dormir, e antes de dormir eu orava e fui orar. E quando eu fui orar, Deus falou comigo, falou: olha, não tem esse dinheiro que você está aí fazendo esse monte de plano, que já está para chegar aí, estava só esperando a documentação acabar de ficar pronto e tudo, já estava tudo certo, o dinheiro ia chegar. Ele falou: não tem esse dinheiro e tal? Pois é, eu quero, me dá. Eu pensei comigo, falei: rapaz, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que é minha emoção, essas coisas emocionais, né, que tudo, eu vou dormir, vou virar pro canto, vou dormir, amanhã eu acho que já passou, acabou esse negócio. E dormi, virei pro canto, dormi. Quando eu acordei no outro dia de manhã, primeira coisa que Deus me falou: o dinheiro, eu quero esse dinheiro. Eu fui pro trabalho, o profissional foi um desastre, não consegui orar, não consegui ler nem nada, fui pro trabalho, não consegui ceder. Eu pensava, Deus, não era nem o dinheiro, eu pensava no que os outros iam falar se eu desse aquele dinheiro. Eu pensava, rapaz, se eu fizer isso, porque meu pai era meu sócio, ele sabia que eu ia receber o dinheiro, e a gente já estava contando com dinheiro para algumas coisas. Dentro de casa a gente precisava fazer algumas coisas com dinheiro e tudo, então dentro disso tudo eu fiquei pensando, rapaz, é doideira, Deus, se eu entregar esse dinheiro, o que minha família vai falar? O que fulano vai falar mal da igreja, vai falar mal de mim, vai falar que eu fiquei doido, vão falar que eu sou radical. E fiquei aquela luta a manhã inteira, eu trabalhar, mas eu não conseguia parar de pensar naquilo, não tinha outra coisa na minha cabeça. E certa parte da manhã eu entrei no elevador para fazer um trabalho na Praia do Morro, num prédio. E dentro do elevador, quando o elevador estava subindo, eu não aguentava mais a pressão que Deus estava fazendo em mim. Eu virei para Deus e falei: olha, Deus, o Senhor quer, eu vou dar o dinheiro. O Senhor toma conta da minha família. Se me chamar de doido, o Senhor resolve. E o que aconteceu, o Senhor fala, porque eu não aguento mais essa pressão, eu vou ceder. E na hora que eu fiz aquela entrega, eu fui tomar de uma paz tão grande, uma tranquilidade, algo que é inexplicável. Eu não sei falar exatamente o que aconteceu. Mas o que eu vejo hoje é que pela primeira vez, Deus estava falando comigo: olha, você quer mesmo me servir? Você quer ser mesmo conhecido como meu servo? Como pelo meu nome, pelo meu caráter, pela minha pessoa? Então isso implica em certas coisas, certas decisões que você vai ter que tomar. Você não disse que sua vida era minha? E isso implicava em todas as coisas da minha vida. Mas foi tão bom para mim, que quem me conhece sabe que é uma coisa meio difícil de acontecer. Porque gente, quando tem uma experiência assim com Deus, e aquele momento ali foi o momento que eu nasci de novo, aquele momento ali, há muitas pessoas, né, caem em prantos, choram e tudo, e eu caí na gargalhada. Eu fiquei rindo dentro do elevador, dando gargalhada, e cheguei e tal, fiz o que tinha que fazer, fui embora, falei com minha esposa, não lembro, eu sei que eu resolvi as coisas, resolvi com Deus. E pela primeira vez eu creio que Deus falou assim: olha, vem aqui agora, no umbral dessa porta, coloca a sua orelha e fura, que agora eu quero ver se você quer mesmo me servir. E eu passei a servir a Deus no Evangelho. Só que Deus é um Senhor tão bom,
tão bom que quando ele fura sua orelha, ele permite que você vai voltar lá várias vezes no umbral daquela porta e colocar sua orelha de novo, para ver se você realmente quer servi-lo. Ele não vai uma vez que você fura a orelha, ele vai deixar e vai dizer assim, agora você é meu o resto da vida. Não, ele vai te dar a oportunidade de escolha várias vezes durante sua vida. Por muitas e muitas vezes. E pouco tempo depois disso, mais ou menos, aproximadamente 1 ano depois disso, eu saí para trabalhar, acordei, fiz devocional, normal, saí para trabalhar, normal, não tinha nada. Não sei em qual momento da manhã, não sei o que aconteceu durante a manhã, mas Deus falou comigo mais uma coisa. Deus me chamou de novo para ir lá colocar a orelha no umbral da porta e perguntar se eu queria ainda servi-lo. E Deus falou comigo, vai para o seminário. E eu tinha uma convicção tão grande dentro de mim que eu não era para mim ir para o seminário. Eu sabia, para mim, meu ministério era sustentar seminarista. E nunca fazer seminário. Nunca passou pela minha cabeça fazer um seminário. Eu falava isso com minha esposa. Mas naquele dia Deus falou comigo. Nem sei como foi, o que aconteceu. Só sei que quando eu cheguei, na hora do almoço, eu estava convicto que eu tinha que ir para o seminário. E eu fui lá de novo e coloquei minha orelha. E falei com Deus, Deus pode furar. Deus pode furar que eu quero te servir. Cheguei, minha esposa estava lavando a louça, pegou e eu cheguei por trás dela, no ouvido dela, e falei assim, ó, se prepara, nós vamos para o seminário. Minha esposa não deu uma palavra, não falou nada. Eu peguei, entrei, ela terminou o almoço, nós almoçamos e tudo. Nem falamos no assunto naquele dia. Depois nós viemos a falar mais sobre isso. Mas estava decidido. Se precisa furar a orelha, é agora. Pode colocar aqui, Deus, pode vazar, que eu estou disposto a te servir. E nós continuamos. Mas como eu falei, a vida com Deus, ela exige que você vai ter essa convicção de que você vai andar com Ele o tempo todo. Porque Deus não era um Senhor como do pecado, que simplesmente Ele pegou, me laçou e me prendeu e me carregou naquela vida durante todo aquele tempo, fazendo de tudo para que eu não ficasse livre do pecado. Muito pelo contrário, Deus é um Senhor bom. E Ele permite que nós vamos fazer escolhas. Ele permite que você vai voltar lá várias e várias vezes para furar a sua orelha. E certo dia eu estava nós tivemos outra filha nesse meio tempo, tudo. Nós entramos no seminário, estávamos morando no seminário. E nossa filha, ela adoeceu. Ela tinha um problema renal muito grave. E ela ficava toda inchada, da cabeça aos pés, toda inchada mesmo, o corpo inchado, ficava redondona assim. E nós estávamos cuidando dela e o estado dela foi ficando crítico e tudo, e a gente buscando Deus e falando para Deus, pedindo para as coisas se resolverem, tudo. Só que chegou um determinado momento, chegou numa fase que um dia eu ia para aula, outro dia ia minha esposa, para a gente estar cuidando dela e tudo. E teve uma noite que a coisa estava séria já, bem grave. Aí certa noite eu peguei, minha esposa foi dormir também, era assim, a gente revezava, uma noite eu ficava com ela, outra noite minha esposa. E essa noite eu estava com ela, fiquei cuidando dela, minha esposa foi dormir. Eu passei a noite, cuidava dela, aí eu me lembro, ela pediu água, pediu café, eu dei para ela. E chegou certa hora da noite, eu imagino que próximo das 4 horas da manhã, por aí, ela adormeceu. E eu adormeci também. E quando eu acordei com minha esposa gritando, desesperada. E minha filha tinha falecido do meu lado, na minha cama. Minha esposa estava dormindo no chão por causa de toda a situação. E eu estava na cama do lado dela. Minha esposa gritando. Quando eu vi o que tinha acontecido também fiquei desesperado, né? Algumas pessoas que estão aqui estavam lá no dia, né? Viram o que foi, como foi. E naquele momento eu não tinha muita noção do que aconteceu, para falar a verdade. Ou do que aconteceu sim, mas de como Deus estava trabalhando na nossa vida, eu não tinha a mínima noção. Eu simplesmente as coisas foram acontecendo durante o dia. E foi muito problema, porque não podia
quando uma pessoa morre em casa, precisa de um legista ir lá, te dar um laudo e tudo, para tirar aquela pessoa de lá, ser enterrada. Nós procuramos, aí eu fiquei andando em Guarapari, minha filha morta em cima da minha cama, e a gente andando em Guarapari procurando um legista, o único que tinha em Guarapari. Ele estava impedido de cumprir a profissão dele, porque ele era alcoólatra e coisa assim, nós não conseguimos nada. E eu estava desesperado, eu não tenho outra palavra para dizer, eu estava desesperado. E aí um homem de Deus estava comigo no carro, e ele falou uma frase para mim que me acalmou demais naquela hora. Ele falou assim: Giovanni, você fez a melhor coisa para a alma da sua filha que você podia fazer. E nós andamos e tudo o que nós conseguimos, aí nós conseguimos uma funerária que ia levar ela para Vitória, para o legista e tudo. E nós fomos, aí eu fui com o carro da funerária. Quando eu subi a escada, eu levei o caixão. E eu não lembro se eu falei com alguém ou não, mas eu tinha no meu coração: ninguém toca na minha filha, ninguém toca, eu vou fazer isso. Eu sabia, não sei, na hora eu sabia que era para mim fazer aquilo. Coloquei o caixão do lado dela, carreguei minha filha, coloquei ela dentro do caixão, fechei o caixão, chamei mais uma pessoa, carregamos ela para o carro. Pastor Giovanni foi comigo, fomos para Vitória, fomos para o legista, passamos tudo aquela situação. E aí eu resolvi que eu tinha que proteger minha esposa, e a gente recebeu muita crítica, a gente foi atacado de muitos lados, nossa família e tudo. E falei para minha esposa: ó, você vai para casa do pastor Larry, fica lá, e eu vou ficar aqui. Fiquei no velório, passei a noite lá, uma noite interminável, acho que a pior noite da minha vida, sem dúvida. Passamos lá naquele velório e tudo. No outro dia, enterro. Aí nós fomos, eu queria enterrar no mesmo dia, eu fiz de tudo, mas não teve jeito. As coisas foram se atrasando, o horário e tudo. Eu lembro, eu nem entrei no cemitério, né? Eu fiquei do lado de fora. Aí minha esposa chegou no final do velório. Eu falei para ela que não precisava ir, mas minha esposa sempre foi uma companheira mesmo, de verdade. Ela chegou para ir comigo no enterro, me deu a força na hora que eu mais precisava mesmo. Aí nós ficamos do lado de fora. Eu não quis entrar no cemitério. Se você perguntar onde sua filha foi enterrada, não sei. Eu sei o cemitério, a cova eu não sei. Não entrei, as emoções eram algo muito forte naquela hora. Voltamos para casa, e eu perguntar para Deus, eu falo: Deus, eu não brinquei com a vida da minha filha, hora nenhuma eu tive dúvida que ela ia ficar curada. Hora nenhuma eu duvidei que Deus ia. Mas aconteceu. E eu resolvi que eu não ia mais questionar. Foi só naquele dia que eu falei isso para Deus mesmo, quando eu voltei do enterro. Aí fui dormi um pouco. Aí quando eu acordei à noite, meu filho estava com dor de ouvido. E ele estava com o ouvido muito infeccionado e tudo. Aí nós limpamos, cuidamos e tal. Quando foi no outro dia de manhã, aí ele passou aquela noite ruim, né, sem dormir e tudo. Eu falei para ele, falei: Henrique, vamos orar, cara. Vamos orar para Deus curar seu ouvido e tal. Ele falou assim: não quero que você ore. Que você orou para minha irmã e ela morreu. Aquilo foi a coisa mais difícil
Aquilo foi o mais difícil para mim, ouvir aquilo. Aí depois eu conversei com ele, convenci ele, oramos, e ele ficou curado. Aí eu estava com a cabeça muita coisa na cabeça, muita agitação. Eu não conseguia organizar mesmo os pensamentos. Eu pensava que eu tinha que ser forte, mas eu não conseguia. Aí eu falei com minha esposa, falei, ó, vamos sair um pouco, vamos viajar e tal, vamos mudar de ambiente e tal, pra gente colocar a cabeça no lugar, ver o que nós vamos fazer da nossa vida agora e tudo, e vamos sair. Aí saímos, viajamos, conversei com o pastor Larry, era novembro, né, época de aula, fase reta final de semestre e tudo, mas o pastor entendeu minha situação, me liberou, eu saí com minha esposa. Quando tinha uns 4, 5 dias que a gente estava fora, eu estava buscando Deus, orando, e quando chegou de manhã um dia, eu acordei, fiz o devocional, e um versículo me veio à mente. Eu não estava lendo aquele trecho da Bíblia, eu estava lendo em outro lugar. Mas um versículo não saía da minha cabeça, não saía. Toda hora eu começava a ler, ou eu ia falar com alguém, o dia inteiro, durante o dia inteiro, ficava só uma frase na minha mente, a parte de um versículo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E chegou um certo momento, Deus falou comigo. Ele falou assim, Giovanni, você não sabe se você vai ser salvo. Você tem que permanecer até o final. Você não sabe se sua esposa vai ser salva, porque ela vai ter que permanecer. Você não sabe se seu outro filho vai ser salvo, que ele vai ter que permanecer até no final. Mas sua filha já está comigo. Sua filha já está comigo na glória. Naquele dia, chamei minha esposa, e naquele dia eu entendi que Deus me chamou de novo para ir lá, naquela porta, colocar de novo lá minha orelha e dizer, Deus, pode furar, que eu vou continuar te servindo. Aí chamei minha esposa, falei para ela e resolvemos, vamos voltar e vamos retomar a nossa vida. Naquele dia nós voltamos pro seminário, viemos embora, foi até alguns dias antes do prazo que a gente tinha estabelecido, pedi pro pastor, liguei pro pastor Giovanni, falei, pastor, estou voltando, retomar minha vida e seguir caminhando com Deus. Quando eu cheguei no seminário, eu tive uma recepção que foi uma das coisas mais emocionantes também na minha vida. Porque eu vi que eu tinha uma família de verdade com Deus. E que o Evangelho, ele funciona, não é só de palavras. Não é só o que a gente lê, não é só o que é pregado aqui, não. Funciona na prática. E eu tive uma família que me ajudou a atravessar aquela situação. E aquela família era o seminário na época. O seminário era menor, menos pessoas, mais próximas. A gente era muito próximo, muito chegado mesmo. Era um ambiente muito bom. O seminário tinha, sei, talvez 30 e poucos, 40 pessoas naquela época. E as pessoas me receberam como uma família de verdade. Tinha uma alegria de estar me vendo de volta. E tudo aquilo nos ajudou demais, demais. A minha e a minha esposa atravessarmos aquele momento, aquela situação. Eu não voltei jamais com dúvida. Eu não voltei mais numa luta. Quando eu voltei, eu já tinha colocado minha orelha.
no umbral da porta. E já tinha falado para Deus que podia furar, que eu ia continuar vivendo para Ele. Voltamos e tudo, e continuamos trabalhando no seminário, vivendo no seminário e tudo. Só que quando minha filha faleceu, logo uns dias depois, eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu não quero mais filho, esse negócio de ter filho, chega agora, vamos ficar só com o Henrique, tá legal e tal. E ela concordou também, foi tudo muito... Já estava certinho na época. Só que aí olhar para ela, corpo, minha esposa era muito magra, agora está mais cheinha, mas ela era magra mesmo, magrinha. E eu olhava para uma barriguinha dela, estava esquisita. Eu falei, esse negócio está estranho. E Juliana, vamos fazer um exame aí, ver se você tá grávida. Aí ela fizemos o exame, deu negativo, foi tudo bem. Mas nisso que surgiu surgiu essa suspeita, todo mundo falava comigo assim, muita gente falou comigo do livro de Jó, falava assim, não, Deus deu em dobro tudo que Jó perdeu e tal. Eu falava assim, não, Deus, gêmeos não, pelo amor de Deus, não, tá bom, Deus. E aí, nisso, passou uns dias, a barriga da minha esposa crescendo. Eu falei, esse exame tá errado, não pode. Aí chegou num ponto, olhava para o umbigo da minha esposa, era tão bonitinho e tal, o negócio estava estufado lá para fora. Então, uma coisa errada aí, tem um negócio errado, vamos fazer esse exame de novo. Fez o exame de novo, já estava de 3 meses. Puxa vida. Aí eu fui para Deus, falei, Deus, eu falei para o Senhor, Deus, que estava bom, não queria mais e tal e tudo. Mas não adianta, já estava lá, né? Não sei como, mas já estava. E antes da minha filha falecer, pelas contas, uma semana antes, ela engravidou. Estava tomando remédio, estava, não sei, mas mesmo assim, engravidou, porque eu não sei, né? Mas engravidou. E aí nasceu Éber. Aí eu fiquei pensando que tanta gente falou para mim que Deus dá em dobro, que Deus ia dar em dobro. Aí eu ficava pensando, não, gêmeos não, mas nasceu um menino. Então deve ser que o homem é o dobro da mulher, né? Tô brincando. Calma, brincadeira. Mas nasceu Éber. E totalmente diferente, desde o nascimento, completamente diferente dos outros dois. Aquele pacato calmo. Para ganhar o Éber, Juliano ficou uns 5 dias no hospital. Para ganhar a parte normal, de tão devagar que ele era. E vocês veem até hoje. Até hoje ele é lento, né? Lento, mas lento. Nasceu uma bênção mesmo. E tudo. E quando minha filha faleceu, ela tinha 2 anos e meio. E aí Éber nasceu. A gente estava no nosso 2º ano de seminário quando ele nasceu. E foi um dos momentos mais difíceis financeiramente para mim dentro do seminário. Quando Éber nasceu, nós planejamos de fazer um chá de bebê e tudo, porque a gente não tinha condição de comprar nada. Tinha um ano que eu não ganhava uma oferta, tava sem dinheiro. Aí a gente ganhou um carrinho velho, um negocinho aqui, outro aqui e tal. E eu pensando, rapaz, tá difícil. E Juliana perguntava de vez em quando, né? Falava, bem, tem um enxoval e tal. Falava, calma, bem. Mas as coisas foram aparecendo. E aí, quando fomos fazer o chá de bebê, Juliana falou assim, bem, eu vou pedir 60 fraldas de pano. Porque ela calculou, ela falou, a gente não vai ter condição de comprar fralda descartável. Eu vou pedir 60 fraldas de pano, que eu lavo de tanto em tanto tempo, não vai faltar fralda e ele não vai precisar usar fralda descartável. Tá bom, começamos a orar por 60 fraldas de pano. No dia do chá de bebê, 65 fraldas de pano. Puxa vida, Deus é fiel, né? Legal, ficamos felizes e tal. Chegou o resto do enxoval, né? Dizer que chegou tudo novinho e tal, não foi. Mas tudo que a gente precisava, tudo nós tivemos. Sem dinheiro, ainda sem dinheiro, duro. Aí nisso, uma pessoa se levantou e falou, olha, eu vou dar a fralda descartável para o Éber. Nunca usou aquelas fraldas de pano. Nunca usou, porque Deus foi fiel conosco. Deus foi fiel todo aquele tempo. As fraldas serviam para limpar móvel, para limpar o nariz do menino e tudo, mas usar não precisava, porque Deus é fiel.
Deus é fiel. Deus, porque a gente escolheu o Deus certo. A gente escolheu o Senhor certo para a nossa vida. E quando o Heber tinha 2 anos e meio, aí nessa época eu já tinha me formado, já estava dando aula no seminário, tudo. Heber tinha 2 anos e meio, ele teve um dia, a gente fazia café da manhã, alguns domingos aqui, escolhi um domingo, fazia um café da manhã antes da escola dominical, e depois da escola dominical tinha churrasco. E eu ficava na churrasqueira. E aí nesse dia eu estava lá assando a carne, terminou a escola dominical, Juliana chegou lá e falou assim, bem, eu vou descer com o Heber, a gente morava lá do outro lado, onde Tcheca mora hoje, lá perto da gráfica. Eu vou descer com o Heber, vou para casa, porque ele não tá legal não, ele não quer comer e tal. Tá bom, pode descer. Ele tinha vindo, tava tudo bem, até na hora que nós viemos não tinha nada. Tá bom, desce, depois eu vou. Fiquei aqui a tarde quase toda assando carne e tal. Quando terminou, desci e fui para casa. Aí cheguei e falei, aí Heber, melhorou? Não, melhorou não, bem, tá lá na cama ainda e tal. Ficamos lá, no outro dia, nada de Heber comer, nada de Heber beber água, nada de Heber ceder. Eu falei, rapaz, estranho, né, de uma hora para outra e tudo. Aí passamos aquele dia, no outro dia de manhã, quando nós acordamos, aí já começou a preocupar, tentava dar água, não bebia, tentava dar comida, não punha nada dentro da boca. E aí eu pensei, eu olhei assim para a fisionomia dele, eu vi que estava visivelmente desidratado, os lábios já estavam começando, estava seco, sem cor, assim, os lábios já começando a rachar. Falei, esse menino desidratou muito rápido, Juliana, vamos fazer assim, vamos levar ele para tomar um soro. Aí o Juliano falou, tá bom, vamos levar. Aí levei ele pro PA para tomar um soro, chegou lá, quando a médica bateu o olho, falou, não, esse menino vai ter que ser internado, urgente. E a gente, sem entender, internamos o menino. Quando foi de tarde, fui visitar a Juliana, o médico não tinha nem olhado. O menino já estava muito, mas muito pior a fisionomia dele do que estava de manhã. E aí aquilo me preocupou muito. E nisso minha irmã tinha um convênio na Pronto Baby, tudo. Aí pegamos o Heber, tirei do hospital, assinei um termo de responsabilidade, tirei do hospital, levei para Pronto Baby. A médica olhou e falou, olha, corre com esse menino para Vitória, eu vou ligar para lá e tal, vou arrumar com o médico lá, você leva agora. E não vou entrar em detalhes, nada mesmo porque o tempo já acabou, mas nos próximos 4 dias nós passamos em, se eu não me engano, foram 5 hospitais e 7 médicos. Ninguém falava que o Heber tinha. E ele só piorando. Quando chegou na última noite, assim, uma certa noite, nós demos entrada com ele no HPV, né, Hospital Pediátrico de Vitória. E quando nós chegamos, o médico olhou ele e falou assim, olha, esse menino está muito fraco, esse menino dificilmente ele vai sobreviver essa noite. E foi com essa mensagem que eu vim embora para casa. E Juliana ficou com ele lá. No outro dia à tarde, no horário de visita, eu fui lá visitar os dois. Heber estava muito ruim ainda na cama e tudo. E aí uma nova médica chegou e eu pedi ela. A enfermeira falou para mim, falou, vai lá, conversa com ela, que a outra médica só vai vir amanhã e tal, e esse menino não tá bom e tal. Aí eu pedi para ela, falei, olha, só olha ele e tudo. Ela falou, não posso olhar, já tem outra médica. Eu falei, só olha para mim, faz esse favor e tal. Aí a enfermeira deu uma força na hora, falou, doutora, eu acho que a senhora deveria olhar. Aí ela olhou. No que ela olhou, ela falou, olha, esse caso é cirúrgico. Você tem que correr com ele agora urgente pro hospital infantil. Era em frente, do outro lado da rua. Aí ela falou, você tem que arrumar uma ambulância. Eu falei, para que eu levo ele? Ela falou, não, mas só pode tirar daqui com a ambulância. E não conseguia ambulância. E a médica se apavorou quando ela viu a situação. E ela falou, olha, tem que tirar esse menino daqui. Ela falou, você assina um termo de responsabilidade e carrega seu filho. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, assinei o termo, peguei ele no colo, levei e dei entrada no hospital infantil. Quando a cirurgiã olhou ele, ela falou, corre para UTI. E nós fomos para UTI. E nisso Juliana ficou lá de fora. Fomos para UTI e dentro da UTI tinha uma salinha de emergência. Ela examinou o Heber e tudo.
Para ter uma ideia como estava a situação, ela fez um exame de toque anal nele, ele não tinha nem os olhos. E era algo assim que ele tinha que reagir, ele não tinha reação nenhuma. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, esse menino está muito ruim. Ele dificilmente ele vai sobreviver. Ele tem que melhorar o quadro dele para ele operar. Mas se ele não melhorar, ele não aguenta ser operado. Mas se ele não operar, ele vai morrer. Então o que a gente vai fazer? Vai tentar dar aqui uma medicação, ver se ele reage para a gente operá-lo. Eu falei, doutor, qual a possibilidade dele viver? Aí eu pedi para ela, eu queria que a senhora fosse franca comigo. Aí ela falou assim, franca mesmo? Franca. Falou, 5% de possibilidade eu daria. E saiu da sala e me largou sozinho lá com a Heber naquela salinha lá de UTI. E naquela hora eu comecei a me esbravejar com Deus. Eu e Deus, chorando. E falei, Deus, o que o Senhor quer de mim mais? O Senhor já me levou uma filha e agora vai levar meu filho também. Então eu não aguento, isso eu não aguento, isso é demais. Aí comecei a falar um monte de coisa para Deus. Eu nem sei se foi exatamente essas palavras, que eu fiquei tão desorientado na hora. Comecei a falar com Deus. E em determinado momento Deus falou para mim assim, falou, você acha que você entende a dor que eu senti quando eu perdi meu filho, só porque você está perdendo seus 2 filhos? Pois eu vou te falar, e foi tão claro para mim, isso vinha no meu coração tão claro, não foi uma voz audível, mas vinha tão claro no meu coração. Deus falou para mim, olha aqui, se você tivesse 10 filhos e perdesse os 10, você não ia entender a dor que eu senti quando eu perdi meu filho. E eu comecei a ver várias coisas assim, eu com Deus naquela hora, e vendo, imaginando, né, Jesus Cristo naquela glória com Deus, tentando imaginar o que era a Trindade, e Jesus Cristo vindo ao mundo, aquela separação. A Bíblia diz que era uma humilhação, o pai vendo o filho se humilhando, e vendo o filho sendo acusado injustamente, e sofrendo, isso tudo em segundos ali dentro. Deus me deu uma experiência fantástica naquela hora. E naquele momento eu entreguei, falei, Deus, se o Senhor quiser levar, é do Senhor. Porque naquela hora eu entendi de novo que Deus estava falando para mim, Giovanni, está na hora de você vir aqui outra vez, colocar sua orelha no umbral aqui da porta e resolver se você quer mesmo me servir. Mais uma vez. Eu falei, Deus, se o Senhor quer levar, pode levar, mas eu sou teu servo, independente do que acontecer aqui. Terminei isso, terminou, foi um momento assim, foi alguns, eu acho que foram coisas de minutos, 2, 3 minutos, mas para mim pareceu um século que eu fiquei ali dentro. E quando eu fiz aquela entrega, eu ainda queria que meu filho vivesse, eu ainda queria cuidar dele, mas eu tinha paz, eu tinha tranquilidade, eu não estava mais desesperado. E aí um médico chegou, eu lembro o nome dele até hoje, Salomão Bretas, o nome dele. Ele olhou para mim e falou assim, olha, não, antes disso minha esposa chegou. Aí eu contei para minha esposa que tinha a experiência que eu tinha passado naquela sala ali. Minha esposa, como sempre, me apoiou 100%. E aí nisso entrou o médico. E ele falou para mim, falou, olha, seu filho precisa ser operado. Se ele não operar, ele vai morrer. Ele está fraco, isso é a realidade. Mas se não operar, ele vai morrer. Eu preciso da sua autorização para operar seu filho. Eu olhei para ele e falei, doutor, se fosse seu filho, o senhor ia operar? Ele falou, eu iria operar agora. Eu falei, então vamos operar. Aí isso era troca de turno. O enfermeiro estava saindo tudo, só tinha um. Ele falou, não, tem que esperar chegar o outro enfermeiro para levar a maca. Eu falei, não, eu te ajudo. Aí pusemos ele na maca, subimos empurrando a maca, porta da sala de cirurgia. Aí eu ajudei o enfermeiro e tudo. Quando ele entrou na sala de cirurgia, eu estava tão tranquilo, com tanta paz dentro de mim, sabendo que era de Deus, que era uma criança que não era mais meu filho só. Era um filho de Deus que estava entrando ali naquela sala. Eu tinha entregue ele para Deus e eu tinha tanta paz que eu fiquei tranquilo. Eu chamei minha esposa, depois disso saímos para fazer um lanche. Aí saímos, lanchamos, ficamos conversando, já tranquilos mesmo, tranquilos. Eu creio que Deus, a mesma tranquilidade que Deus me deu, Deus deu para ela, ou por ver que eu estava tranquilo, ela ficou tranquila também. E nós fomos lanchar, fizemos um lanche,
e tal. Quando nós voltamos, nós chegamos na porta da sala de cirurgia, aí a enfermeira olhou pra gente e falou assim: vocês são os pais do menino com apendicite? Eu falei: o que, apendicite? Ela quer ver a apendicite dele, já tinha tirado. Aí era uma coisa, era grande assim, era normal, a apendicite era algo normal que ele tinha. E segundo o médico, o diagnóstico era descartado porque ele era muito novo, não era comum ter caso de apendicite tão novo assim. Então todos os médicos que ele passou descartavam o diagnóstico. Não sei porquê, mas ninguém mesmo chegou a descobrir que era apendicite. E eu ficava pensando, pô, uma coisa tão simples. E aí a Juliana, pô, graças a Deus que era apendicite e tudo. Só que a apendicite dele já havia sulfurado há 6 dias. Então ele estava, e quando a apendicite, por ela ter sulfurado, aí o médico veio explicar, falou: olha, nós tiramos os órgãos dele, os intestinos dele para fora, para lavar e tudo, para tirar o pus e tudo, e a situação dele é grave. E quando o médico foi operar, ele não sabia que era apendicite, tanto que o corte que Heber tem é quase do tamanho da barriga. É que ele abriu, e até na hora que ele fez a operação, ele achava que era uma obstrução intestinal. E aí ele pegou e falou pra gente assim, falou: olha, a situação ainda é grave. E explicou tudo isso e tal, porque ele tem infecção e tal. E nisso meu pai, que queria amenizar a situação, meu pai tinha chegado da cirurgia e queria amenizar a situação. Aí ele virou pro médico e falou assim: doutor, é grave, mas não é gravíssimo não, né? Aí o médico falou assim: não, é gravíssimo a situação dele ainda. Nós precisamos ver como ele vai reagir. E minha esposa ficou com ele lá, 17 dias no hospital. E eu ia lá toda tarde. E aí eu chegava lá, olhava para ele. Nos primeiros dias, assim, ele não falava. Eu pegava ele no colo um pouquinho assim, mas ele sentia dor, voltava para a cama. Eu não tinha... eu olhava a situação, não via nada melhorando. Ele não podia ter febre. O médico disse que ele não podia ter febre, mas ele ficava o tempo inteiro com febre. E nisso a gente confiando em Deus, o seminário orando, todo mundo no seminário me apoiando demais e tudo. E aí foi passando os dias e tudo, e teve um dia, eu saí de lá, fiquei pensando, falando para Deus: Deus, poxa, cura esse menino, faz ele melhorar e tal. E aí cheguei um dia lá, quando eu entrei na sala, que eu olhei assim, que eu procurei na cama, o Heber não estava. Aí eu olhei para Juliana, a Juliana estava em pé assim, e ele pegou e saiu de trás da pilastra, andando. Naquela hora me deu uma alegria tão grande no meu coração, e eu pensei: vale a pena servir Deus, vale a pena furar a orelha para servir Deus. Foi tanta emoção assim naquela hora, né, de ver que ele estava andando, e depois daquele dia para frente ele só melhorou. E quando nós viemos embora, nós chegamos aqui, aí ali na frente do refeitório tinha uma faixa grandona, falou assim: Heber, estamos com saudade de você. E ele entrou no refeitório andando e mostrava para todo mundo a cirurgia que ele fez. Eu pensei: Deus, vale a pena, vale a pena. Aconteça o que acontecer, é melhor servir Deus do que servir o outro senhor, porque eu já tinha servido o outro senhor, e eu já tinha passado por tudo aquilo, eu já tinha experimentado o que o outro senhor me pede, e eu sei o que Deus pede, e eu sei o que Deus quer de mim, mas eu sei que vale a pena, toda vez que Deus pedir para furar a orelha, voltar lá no umbral daquela porta e furar minha orelha de novo para Deus. Eu sei que vale a pena, porque Deus é bom, Deus é muito bom. E diante disso tudo, né, só para concluir, eu queria falar uma coisa para a igreja. Muitas vezes a gente ouve testemunhos e ouve pessoas contando como foi sua conversão, tudo que deixou e tudo que abandonou para servir a Deus. E eu queria dizer, o que ficou para trás na minha vida, tudo que eu tinha, tudo que eu carreguei, tudo que eu me tornei dentro do meu ramo de trabalho, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz na minha vida, porque entregar isso para Deus foi fácil, muito fácil. As decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida a favor de Deus
foram sentados já no banco da igreja. Foi já dentro, trabalhando, vivendo para Deus. Mas eu vou dizer, cada uma delas valeu a pena. Cada uma delas valeu a pena. E uma coisa, como eu falei no início, esse é um assunto que eu não gosto de falar. Primeiro porque eu choro, eu não gosto de chorar. Não gosto, não é um assunto que eu não gosto de falar. Segundo, quando eu falo, parece que para mim é uma derrota. E eu passei anos sem querer estar diante da igreja falando sobre esses assuntos, sobre meu filho, minha filha e coisas assim. Mas um dia Deus me pediu mais uma vez para falar sobre isso. E se Deus pediu, eu faço. E tenho falado sobre isso algumas vezes agora aqui na igreja, desse jeito, é a primeira vez. Mas eu só queria dizer para vocês, vale a pena colocar. Se você não colocou ainda, vai lá diante de Deus e coloque sua orelha no umbral da porta e diz: Deus, pode furar, que vale a pena, que Deus é bom. Hoje eu tenho um bom casamento, vivo bem com minha esposa, tenho um ministério aqui no seminário, tenho um trabalho, tenho pessoas que me amam, que me cercam, tenho amigos de verdade. Tudo isso porque eu resolvi tomar decisões a favor de Deus. Então, quando Deus te pedir, deixa Deus furar a sua orelha, que é muito melhor do que servir aquele outro Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por Tua bondade, Deus. Agradecer porque o Senhor um dia entregou Seu Filho, ó Deus, naquela cruz por nós, ó Deus, e por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de cada um. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor faça com que as pessoas entendam, ó Deus, quanto é bom servir ao Senhor, ó Deus, o quanto é bom viver para o Senhor. E queremos pedir mesmo, Deus, que nós queremos sair daqui, Deus, melhores do que entramos, Deus. Então não permita que a palavra, Deus, se perca, ó Deus, no caminho. Pelo contrário, Deus, que cada coração aqui nessa manhã venha ser mesmo como a terra fértil, Deus. Se não estava fértil quando entrou, seja fértil ao sair, Senhor. Nós pedimos mesmo, Deus, que o Senhor venha operar e trabalhar na vida de cada um, ó Deus, e mostrar para cada pessoa de forma clara como o Senhor é bom. Deus, nós te agradecemos por Tua bondade e fidelidade. Pedimos, Deus, conduza a cada um em segurança e bem para sua casa nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos despedidos. 7 horas temos culto aqui. Shalom para todos.